Muito boa noite, você que está ligado aqui no Facebook da Rádio Galera, está no ar mais uma edição do Galera em Dose Dupla, o seu programa de informação, opinião, interatividade e bom humor no início de noite aqui no Facebook da Rádio Galera. Agora são 7h06 da noite, 18 graus em Porto Alegre, chuva fina, mas que promete durar aí o restante da noite, e a gente está chegando para falar sobre as informações da dupla Grenal e do futebol pelo Brasil, mas direto vamos às manchetes do programa. O Internacional que viajou, Adriano Garcia. Internacional viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo e já tem centroavante novo na área. O Internacional deve anunciar aí o seu novo camisa 9 Inter, que está no Rio de Janeiro. Adriano Garcia daqui a pouco volta com as informações completas do Esporte Clube Internacional e do outro lado da força, Jairo Lopes Cuba com o Grêmio. Grêmio preparado para a final de domingo contra o Caxias em busca de um tricampeonato que não vem desde 1987. Maravilha! E a primeira opinião dele que está... Primeiramente, bem-vindo ao programa, Fabiano Bernardes, e a tua primeira impressão da preparação dos dois times para o Internacional que tem rodada do Brasileiro e o Grêmio que vai decidir contra o Caxias, ou já está decidido? Boa noite, Fabiano. Boa noite, Luiz Felipe, boa noite a todos que nos acompanham. Final de semana em dose dupla, literalmente falando, Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Resta saber se Renato vai poupar jogadores pensando no Campeonato Brasileiro em sequência do ano, ou da temporada, como queira, e se Eduardo Cudê começou a falar de maneira com que os jogadores do Internacional consigam compreendê-lo dentro do vestiário. Maravilha, Fabiano Bernardes, e a opinião aqui no Galera em Dose Dupla, que está no ar para a internet ao sul, a internet da galera, fibra ótica sem limite e sem linha telefônica em Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão. Acesse internetosul.com.br ou ligue 51 34 83 39 00. Encontre sua viagem em São José do Norte, a sua agência de viagens online que oferece o comentarista da galera. Salisil Química, corantes, pigmentos e convertedor de ferrugem. Acesse o site salisil.com.br e o Galera em Dose Dupla sempre com o apoio da Federação Gaúcha de Futebol, o futebol gaúcho em primeiro lugar. Você está seguindo a galera no Twitter? Segue lá, @RDGaleraOficial. No Instagram também, @RDGaleraOficial. No Facebook, Rádio Galera. E se inscreva no canal da galera no YouTube, porque este programa, depois do término dele, às 7h45, vai direto para o YouTube da galera. Se inscreva e participe por lá também conosco, porque vem novidade por aí no futebol da galera. E também no Galera em Dose Dupla, sempre com novidades. Mas, antes de ampliar as informações da dupla Grenal, vamos colocar no ar a nossa enquete, que sempre é bombástica no programa e dessa vez não é diferente. Depois da vitória do primeiro jogo... tá a enquete errada, Luiz Felipe Amorim. A enquete errada. Caiu a bandoleira, Adriano Garcia. Caiu a bandoleira. Vou te Tá contar, sem bandoleira, 06. Caiu a bandoleira. E aí a gente faz na hora, porque o programa é ao vivo, não tem problema. Agora vai dar certo. Torcedor colorado, você aceitaria a troca de Rodrigo Moledo por Bozelli? Participe e interaja com a gente através do chat aqui na live e também dos comentários, né, através das redes sociais da galera. Daqui a pouquinho a gente vai para a opinião de todos sobre essa negociação, mas já comece a opinar sobre esta questão. Olha só, já tem gente aqui na escuta. Marco Júnior tá lá no litoral norte gaúcho na escuta do programa e também na audiência, né? Então, telespectador privilegiado hoje de folga, Marco Júnior, do programa Presença Certa aqui no Galera em Dose Dupla. Também por aqui, Jadson, do Consulado de Guaporé, mais um dia presente aqui, que faz um grande trabalho nos consulados do Colorado. Mas vamos ampliar as informações do Internacional, Adriano Garcia,
que hoje não teve entrevista coletiva e viajou, né, Adriano? Porém, com desfalques, mas com uma certeza no ataque. Boa noite. Amorim. O Adriano teve algum probleminha no sinal? Sim, Jairo. Enquanto o Adriano ajusta a questão do sinal ali, o presidente Oxman, em seguida, deve entrar conosco aqui no Galera em Dose Dupla. Ele está numa outra ligação que entrou para ele lá, e aí, na sequência, ele deve entrar conosco, viu? E quando você quiser, também temos as informações do Grêmio. Maravilha. O Adriano tá restabelecido. Vamos às informações do Inter. Já eu te chamo, Jairo. Com as informações do Grêmio e mais essa entrevista aí com o presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman. Adriano Garcia, as informações do Inter hoje. Meu Deus do céu. Acho que tá com algum problema de conexão com o Adriano Garcia. Daqui a pouco ele volta. Grêmio. A internet parece que um dia ela vai funcionar no Brasil. Viu? Parece. Temos informações sobre isso. Pelo menos ele chamou Deus. Ainda bem. Não, a minha internet, ela não sei o que está acontecendo. Já saí, voltei, eu não sei. Tá funcionando tudo certo aqui. Eu vou só deixar. Se a tua internet fosse a internet ou sua internet da galera, tava tudo 100%, Adriano Garcia. Já reclamei pro Marino, não tem aqui no Sapucaia do Sul, não tem internet ao sul. Já disse para ele quando é que vai ter internet ao sul para resolver os meus problemas. Mas boa noite, Amorim. Boa noite, Amorim. Boa noite, Jairo Cuba. Boa noite, Fabiano. Boa noite a nossa. Mais uma queda de sinal. Vamos ver se o Adriano restabelece. Mas daqui a pouquinho, então, o Adriano Garcia deve retornar com a gente para falar as informações do Internacional. Jairo Cuba consegue chegar com as informações do Grêmio, ampliar o que foi o dia do Grêmio hoje, até porque hoje teve coletiva do Renato Portaluppi, né, Jairo? Boa noite. Ele falou, Renato Portaluppi, que tem dado poucas entrevistas, né, fora os dias de jogos aí, mas ao longo da semana, normalmente, os atletas ou algum dirigente do Grêmio fala, e o Renato tem ficado aí uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para as entrevistas de meio de semana. Logicamente, né, praticamente véspera da final aí do próximo domingo, aí hoje o Renato falou. E falou que na cabeça dele o time está pronto, né, que o Grêmio está pronto, está preparado para a final contra a equipe do Caxias, o jogo 16 horas do domingo, e com certeza o Grêmio com uma mão e 4 dedos e meio da outra já na taça. Só realmente, né, se tudo e mais um pouco der errado, para o Grêmio não confirmar esse título aí de tricampeão gaúcho no próximo domingo, um título que não vem há exatos 33 anos, né, Luiz Felipe Amorim. Então, um tricampeonato em sequência. 32, né, Jairo? Na verdade, o último foi em 87, né? 87, isso, 33. Eu sei que tu é de humanas, né? Eu ia dizer, eu sei que tu és jornalista e não matemático, mas não é uma conta tão difícil. Mas hoje assim. tem matemático aqui entre nós. Não, hoje, exatamente, mais um motivo para te não passar vergonha, né, Mori? Então, por favor, né? Não é tão difícil assim calcular 2020 menos 1987, mas tudo bem. Mas às vezes dá uma bugada ali, Jairo. É que essa aí tu só sabia com maçãs e não com laranjas, né? Mais ou menos aquela história. Tá certo. Mas enfim, há 33 anos o Grêmio não conquista um tricampeonato de sequência. E uma situação interessante também é que no último tricampeonato foram 3 técnicos diferentes, né? Lá em 85, 86 e 87. E agora seria um tricampeonato novamente, né, depois de muitos e muitos anos, nem cheguei a fazer essa pesquisa, que seria o mesmo técnico, né, sendo tricampeão em sequência com o Grêmio. Além disso, alguns recordes aí que o Renato pode estar alcançando, né, a questão de invencibilidade nos anos 2000, já bateu aí, né, o início dos anos 2000, que eram 14 jogos, já está 15 jogos invictos, indo para 16, a questão essa de recuperar o tricampeonato depois de muito tempo, lembrando que o Internacional no meio disso teve um tetracampeonato ali no início dos anos 2000, teve um ex-campeonato recente, ou seja, faz muito tempo que o Grêmio não consegue assim uma sequência grande de campeonatos gaúchos. Algumas situações, e claro que a vantagem, né, dos 2-0
dá uma tranquilidade muito grande ao Grêmio de poder administrar o resultado, mas o Renato disse que não quer saber disso, que é, assim, um time forte, um time focado. Foi perguntado para ele sobre o PP, sobre o Diego Souza. Segundo ele, todos treinaram, todos estão concentrados. Ele disse que todos os atletas do Grêmio irão concentrar, e aí sim, né, no domingo, 4 horas, saberemos a escalação. Chegou algumas situações, informações, especulações, enfim, de o Grêmio, quem sabe, até mesmo poupar atletas. O Renato disse que não, de jeito nenhum. Vai para o jogo quem estiver bem. Como eu disse, ele falou que na cabeça dele a equipe está preparada, está pronta para o confronto, e o Grêmio vai com o que tiver de melhor. Quem tiver à disposição, quem tiver 100%, vai para o jogo, não tem essa de poupar, não, mesmo com a vantagem que o Grêmio adquiriu na primeira partida contra o Caxias. Questões de contratações, viu, Luiz Felipe Amorim? O Grêmio, por todas as informações, e essa informação eu já tinha desde a outra segunda-feira, ou seja, há quase 2 semanas atrás, que o Grêmio estaria tentando o William Bigode, do Palmeiras. Como essa informação veio, aquele assim, sabe, eu ouvi dizer e tal, e é o conselheiro tal que falou, sabe aquela fonte assim que é uma fonte, mas tu não tem muita certeza se dá para confiar? Pois é, mas só que essa informação havia vindo, eu dei uma segurada para tentar buscar outras informações, não consegui, até porque o Grêmio parece que deu uma blindada legal nessa situação, depois do Renato novamente chamar atenção para isso, né, que ele chegou a se revoltar né? Isso, ele chegou a se revoltar numa das coletivas falando sobre essa questão de entrevistas, de vazamento, né, de informações, e aí numa das entrevistas, e o Grêmio, olha, parou tudo, viu? Não sai informação de lado nenhum, nem aquelas fontes super confiáveis que a gente tinha estão deixando escapar nada. Mas, pelo menos nesses últimos dias, fortaleceu essa questão do William Bigode estar chegando para o Grêmio. Claro que é uma situação, por enquanto, só especulativa, porque realmente uma confirmação, uma informação mais detalhada não temos. Outra situação, volante lateral esquerdo. O Grêmio poderá sim buscar no mercado exterior, tá? É a situação de momento. O atacante, muito provavelmente, será um brasileiro, mas o lateral esquerdo, e o Grêmio quer sim um volante, digamos assim, aquele camisa 5 tradicional, o Grêmio irá buscar fora do país, pelo menos é a tendência de momento, amor. Pois é, Jairo Cuba. E para a lateral esquerda tem um nome que tem sido ventilado aí, tanto no mercado nacional quanto em outros clubes, mas o empresário até chegou a relatar que não teria a intenção de voltar agora para o Brasil. E esse nome que eu estou falando é o Jorge, né? Do que estava no Mônaco, o clube que contratou Caio Henrique. Isso mesmo. E esse nome, Jairo, foi ventilado ou não no Grêmio? Como é que tá essa especulação de laterais esquerdos? Na verdade, só de forma especulativa também, né, Amorim? Só de forma especulativa, porque não tem, pelo menos para mim, não chegou em momento algum esse nome do Jorge. Aquela história do ouvir falar, a gente ouviu algumas vezes. Agora, de forma mais concreta, algo mais realmente que possa estar acontecendo uma negociação, de maneira alguma. Uma informação importante, e aí eu me preservo a fonte, porque é uma fonte quentíssima, eu diria, né, muito mais do que quente, ela é quentíssima, ou seja, é alguém que realmente toma decisão lá dentro na questão contratação. No sábado passado, né, conversando com essa fonte, sobre contratações. Eu perguntei sobre alguns nomes, enfim, como eu disse, não está vazando nada, mas o que essa pessoa falou: eu não sei de onde a mídia e torcedores tiram tantos nomes, inventam, criam tantos nomes. Mais ou menos essas as palavras dessa pessoa. O Grêmio não vai fazer loucura nenhuma, porque depois não são eles que têm que pagar a conta e o salário desses jogadores. Ou seja, o Grêmio e a linha de contratação que vem sendo seguida de Robinho, agora, né, no retorno ao futebol, de Robinho, Everton e o Luiz Fernando do Botafogo, realmente é de jogadores, né, ou livre no mercado, ou jogadores, no caso do Everton, praticamente uma troca taco-a-taco lá com o São Paulo, o Luiz Fernando, né, com valores baixos, enfim. Seguindo esse pensamento, a torcida do Grêmio não precisa esperar aquele jogador famoso, né, que lota aeroporto.
Agora, pode ser um despiste, pode ser só uma questão de realmente conseguir a negociação certa e aí, de qualquer forma, trazer um grande nome, mas, volto a dizer, uma fonte quentíssima e que sempre me passou informações precisas, então porque eu não tenho por que duvidar. O que falou isso, que o Grêmio não vai fazer loucuras e não iria gastar muito dinheiro num novo atacante ou qualquer uma dessas posições que o Renato fala, né, que precisa de atletas. Pois é, Jairo Cuba. Daqui a pouco, logo mais, a gente vai ouvir o Renato. A gente tem aí um trecho da entrevista do Renato. Só confirmando, né? O Luiz Fernando deve ser inscrito para a partida do final de semana ou não, Jairo? Não tem essa informação. A única é que o Renato confirmou que todos os atletas estão concentrados para o jogo de domingo, né? Irão concentrar, na verdade, a concentração começa amanhã. Maravilha. Jairo Cuba com as informações do Grêmio. Daqui a pouquinho volta para Amorim, ampliar um pouco mais. Sim. Amorim, está na linha conosco o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, né, para falar um pouquinho sobre essa reta final de Campeonato Gaúcho, esse retorno, né, em meio ainda a essa situação toda de pandemia. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Galera em Dose Dupla e justamente, né, como está sendo para ti neste primeiro ano como presidente da Federação Gaúcha de Futebol, ter passado por toda essa situação e agora, finalmente, né, no próximo domingo, a partir das 16 horas, pelo menos poder terminar o Campeonato Gaúcho. Boa noite, presidente. Boa noite, Jair. Boa noite aos teus ouvintes aí da Rádio Galera. É um prazer estar conversando com vocês. Está sendo um ano, eu acho, de dificuldade, né, para todos, mas também um ano de muito aprendizado. Eu acho que nós temos que aproveitar essa situação que, se pudéssemos, evidentemente, optar, nós não gostaríamos de estar passando por isso. Mas eu acho que tem várias situações de aprendizado e de crescimento para todos nós. Se apareceu isso para o mundo, alguma razão tem, e a gente tem que crescer com isso e enfrentar os desafios que se propôs. Pois é, presidente. Teremos jogo final aí no domingo. Como foi aí para ti, para a tua direção, enfim, essa negociação com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde, com os clubes em si, para essa retomada, né, para poder concluir o campeonato em si, e agora chegando aí, já sabíamos, né, que o Caxias já estava na final, e o Grêmio também chegando à final, tendo um clube da dupla Grenal, essa situação de pelo menos poder estar terminando o campeonato, já que, por exemplo, a divisão de acesso não teremos nesse ano. Nós sempre buscamos e o próprio momento em que o campeonato foi paralisado, ele nos dá uma condição muito mais tranquila, embora muito difícil de se realizar, que a divisão de acesso, né? Lembrando que eram 3 rodadas, o número de clubes é menor do que a divisão de acesso também, e isso nos ajudou. Eu acho que a questão de aprovação dos protocolos foi a lealdade e a transparência com que tanto a federação quanto os órgãos de governo trataram essa situação, a responsabilidade em todos. Luiz Felipe Amorim, Fabiano Bernardes, Adriano Garcia estão conosco também, presidente. Se um de vocês tiver pergunta, pode falar que eu repasso para o presidente. Jairo Cuba, eu teria uma questão, mas seria fora da questão da final do Campeonato Gaúcho, Jairo Cuba, seria sobre a divisão de acesso. Como é que está esse imbróglio, se vai ter, se já foi discutido com os clubes, como é que está essa questão sobre a divisão de acesso desse ano? Na verdade, é o que o presidente já vinha falando, né, presidente? A questão da divisão de acesso foi definido que não teríamos nesse ano de 2020, né? A divisão de acesso frente às manifestações de 12 das 16 equipes, no sentido de que os protocolos de saúde que eram necessários e também algumas impossibilidades de uma retomada no curto prazo, dado pelas prefeituras locais,
segunda divisão, a divisão de acesso, perdão, ela se tornou, do ponto de vista desportivo e jurídico, inviável. E aí, então, nós não temos condições de dar sequência à competição nesse ano de 2020. Fabiano Bernardes, tem algum questionamento para o presidente? Sim. Apesar da pandemia, Jair Cuba e presidente, dá para se dizer que o Campeonato Gaúcho foi o grande evento esportivo nessa primeira parte do ano, considerando o retorno em função da paralisação na pandemia e a consequente finalização dele com êxito, claro, com alguns jogadores testados positivos, mas uma chamada bolha sanitária no futebol sendo um sucesso? Conseguiste ouvir a pergunta do Fabiano, presidente? Senão eu retransmito. Me retransmite que a parte final, eu não consigo. Na verdade, o Fabiano pergunta sobre a questão dos protocolos, né? Ter sido, de certa forma, um sucesso, essa questão que o pessoal falava que o futebol, né, conseguiu criar uma bolha em torno de si, de proteger os atletas e todos os profissionais que atuam no futebol, apesar de alguns casos, né, que tivemos, o Internacional, por exemplo, teve caso, o Grêmio, um ou outro caso, mas, no geral, todos os protocolos foram seguidos com sucesso e o campeonato estão conseguindo concluir o campeonato, presidente. Não, isso nós trabalhamos e pensamos nas alternativas, sempre visando, não existe o risco zero nessa situação de pandemia, enquanto não houver, evidentemente, uma vacina para essa situação. O que nós planejamos ao longo de 3, 4 meses foi algo no sentido de minimizar os riscos a todos os profissionais envolvidos no evento de futebol, não somente aos atletas e às comissões, né? Mas, inclusive, a questão de vocês, da imprensa, e que contamos também com a compreensão de vocês, da associação que representa vocês, a SEG, no sentido de diminuir os quantitativos de pessoas dentro do estádio, enfim. E acho que, como disse, o momento do Campeonato Gaúcho também nos deu uma possibilidade de nós criarmos a regionalização, que em alguns momentos tivemos dificuldades de fazer o projeto inicial, mas eu acredito que o formato proposto ele nos deu o resultado que nós esperávamos, e com isso nós ficamos muito felizes. Temos o último jogo ainda, né, no domingo, mas eu acredito que o que nós estávamos propostos e nos propusemos a fazer, no sentido de evitar uma contaminação massa, e por isso fizemos uma quantidade de testes até maior do que aquela que estava prevista no protocolo inicial, porque na primeira rodada alguns clubes tiveram atletas com testes positivos e nós fizemos uma bateria de testes a mais do que estava prevista inicialmente. E aí, então, isso nos deu a condição de chegarmos a partir da segunda rodada da retomada com, felizmente, 100% de atletas sem nenhum caso de contaminação, e nem mesmo aqueles profissionais ditos itinerantes, né, que nós chamamos, que eram os profissionais da imprensa, que estavam trabalhando nos jogos, vaqueiros, gandulas, enfim. Tivemos algumas situações, já é bacana de se falar, mas é importante mostrar a rigidez do protocolo. Pessoas que eventualmente estavam trabalhando no clube, tivemos uma situação de uma gandula que chegou para trabalhar, fez o teste rápido na hora do jogo, né, 3 horas antes, e testou positivo, já teve que sair do jogo. Teve uma outra senhora que acompanhava, eu acho que a cozinha do restaurante, do estádio, também aconteceu isso, e isso então demonstrou que aquilo que planejamos, pelo menos auxiliou em minimizar aí o risco de contaminação e deixar esse pessoal com saúde e com segurança do ponto de vista sanitário. Para encerrar, pelo menos na minha parte, presidente, a questão que é muito importante aqui para nós da Rádio Galera: campeonatos de categorias de base, futebol feminino, enfim, como estão sendo planejadas essas competições,
se né, teremos elas ainda essas competições ainda neste ano de 2020. Não, nós já temos algumas definições já em relação às essas categorias. Né? A partir da semana que vem nós vamos começar a divulgar essas situações. Nós temos que lembrar, especialmente nas categorias de base, o sub-15, o sub-17, que a vida ela não estipula, a vida de uma criança ela vale tanto quanto a vida de um adulto. Mas a gente, com menor de idade, a gente tem que ter um cuidado e uma responsabilidade maior, porque ainda não responde 100% pelos seus atos. Então, eu acho muito difícil de nós termos o sub-15 e o sub-17 masculino, né? E o feminino, a nossa ideia, a nossa intenção é realizar o adulto, bem pelas razões aí que te coloquei com relação ao sub-15 e ao sub-17. Então são situações, a gente está fazendo uma luta também, especialmente a Federação Paulista, porque nós temos o São Paulo Júnior e o sub-20 estadual, ele é uma competição que é classificatória ao sub-20, a Copinha, a Copa São Paulo. Então, preciso ter a resposta também do presidente Reinaldo em relação a isso, para a gente traçar o nosso calendário, mas a gente tem, nesse momento, a intenção de, pelo menos, fazermos o sub-20 masculino e o adulto feminino. Maravilha. Presidente, em nome aqui da Rádio Galera, do Galera em Dose Dupla, a Rádio Galera, presidente, que completou 9 anos de aniversário de atuação no dia de ontem, viu? Então... Parabéns, hein? Isso, e temos que agradecer muito. Tem um trabalho muito sério aí, responsável, parceiros da federação, que dão visibilidade aí a parte importantíssima aí do nosso futebol, as categorias de base, também o feminino, que é onde vai a gênese do nosso futebol, estão nessas categorias aí também. Então a gente admira e respeita e aplaude aí o trabalho sério e responsável de vocês da Rádio Galera. Eu ia dizer isso, presidente, que a Rádio Galera tem também a satisfação de ter como, né, uma grande parceira a federação, sempre apoiando todos esses anos aí de atuação, né, e continuamos juntos nessa parceria. Parabéns pelo trabalho, presidente, e que tenhamos uma grande final, né? Muito obrigado, que as coisas aconteçam 100% do campo, com a bola rolando, que os atletas tenham uma grande partida antes de qualquer coisa, para que a gente conclui esse final de campeonato tão diferente, né, tão dificultoso, mas que a gente consiga finalizar ele com uma grande partida, que a arbitragem tenha uma grande atuação também, o público de casa permanecendo, cumprindo aí os protocolos de distanciamento do governo, das prefeituras locais, possa também receber um grande espetáculo na sua casa, através de meios de comunicação, e que o futebol leve também de entretenimento, um pouco de alento para as pessoas nesse momento de tanta dificuldade que a gente tem passado. Maravilha. Obrigado, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Uma satisfação, né, falar contigo. Até uma próxima, presidente. Muito obrigado, Jairo. Um grande abraço aí, mais uma vez, parabéns aí pelo decurso do aniversário, e vida longa e sucesso à Rádio Galera, e um abraço aos teus colegas também e aos teus ouvintes. Muito obrigado. Tá aí o presidente Luciano Oxman, então, falando conosco ao vivo, Luiz Felipe Amorim, dentro do Galera em Dose Dupla, falando sobre essa final do Gauchão e já deixando algumas situações importantes, né? Categorias de base para jogadores, atletas, seja no feminino ou masculino, menores de idade, né? Sub-17, sub-15, sub-16, não, muito provavelmente, eu diria que dá para afirmar, não teremos nesse ano de 2020. Viu? São menos competições de base aí em decorrência do coronavírus. Fabiano Bernardes, antes de chamar, depois tu faz um bem bolado da dupla Grenal no comentário, só pra gente aqui parar as coisas, até pelo adiantar da hora. Vou chamar Adriano Garcia com as informações do Inter que viajou sem Yuri Alberto, sem Peglow e sem Lucas Ribeiro. Adriano, boa noite.
Boa noite, Luiz Felipe Amorim, Fabiano, Jairo Cuba e, claro, a nossa audiência renomada. Tomara que a internet hoje não me deixe na mão de novo, né? Que o começo do programa foi terrível. Mas, enfim, o Internacional já está em solo carioca, viajou na tarde desta sexta-feira para enfrentar o Botafogo amanhã às 17 horas no Engenhão, ou, como queiram, né? No Newton Santos, o Internacional que defende a liderança. O Internacional tem alguns problemas, viu, Luiz Felipe Amorim? Com relação à escalação, né? Não tem João Peglo e nem o Lucas Ribeiro por conta do Covid-19, os dois jogadores já estão afastados, foi detectado ontem no teste que o Inter fez, deu positivo para esses dois atletas. Não tem Yuri Alberto, para por 6 semanas, uma lesão na coxa esquerda, o tirou da delegação do Internacional, e o Inter vai para o Rio de Janeiro, aí, provavelmente com a dupla de ataque nova, Marcos Guilherme e o Thiago Galhardo. Thiago Galhardo esse que está muito bem no ano, está muito bem cotado, pelo menos o torcedor caiu nas graças do torcedor, é o artilheiro da equipe, junto com o Paulo Guerreiro, que a gente sabe muito bem da situação da lesão dele, que está fora da temporada. Então o Internacional que vai para o Rio de Janeiro enfrentar um Botafogo que pode ter um marfinês. O marfinês pode estrear aí no jogo contra o Internacional, jogando com a camiseta do glorioso Botafogo. O Inter, então, às 17 horas, enfrenta o Botafogo no Engenhão, o famoso Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Detalhe, Luiz Felipe Amorim, que você vai me perguntar. O Inter está saindo da negociação com o Alexandre Pato, ou seja, está de forma mais concreta, está desistindo desta contratação por conta de aí não ter acertado as bases salariais. Ou seja, o Inter fez uma proposta e aí o Alexandre Pato, junto com o seu empresário, que é o pai dele, pediu para o Internacional que aumentasse um pouco essa proposta, e o Internacional disse que não, nossa proposta é essa, e a gente não vai aumentar mais nenhum centavo que seja para você vir para cá. Se você quiser vir, bem, se não quiser vir, PT, saudações, adeus, tia Chica, e vida que segue, como diz um amigo meu lá da Bahia. Mas tem centroavante na área, viu, o Luiz Felipe Amorim? Centroavante fora da área e vira atacante de lado, né? Exatamente. Perfeito, você pegou bem a piadinha que eu fiz, né? É incrível, né? Tá ficando inteligente, hein, 06? Não tanto, porque aqui, ó, o Marco Júnior manda o seguinte, ó. No início do programa, o Jairo fez a conta ali, falou dos 33 anos do último tricampeonato do Grêmio, e eu falei 32, pois é, eu na matemática sou meio ruim, né? E o Marco mandou Tristão Garcia Cuba. Eu vou dizer o seguinte, graças a Deus é que eu virei cronista esportivo, porque eu de matemática sou um 0 à esquerda, mas enfim, hoje nós trocadilho, mas a gente aqui, né? Sim, tá aqui a minha esquerda, aqui em cima ó. De mim, uma hora a gente acerta, agora eu acertei, tá aqui ele, ó, seu Fabiano. Mas enfim, o Internacional deve anunciar nas próximas horas, mais tardar na semana que vem, Abel Hernandes. Hoje eu não vou errar o nome dele. Ontem o Jade me corrigiu, porque eu falei Fernandes e o senhor também não me corrigiu, seu Luiz Felipe Amorim. Mas Abel Hernandes, jogador... Eu corrigi, mas no chat privado, né? Tem que ser ao vivo, porque às vezes a gente não olha o chat aqui. Mas Abel Hernandes, 30 anos, 1,95 m, pé esquerdo na bola, La Joya, tá chegando aí para assinar contrato de 1 ano com o Internacional, bases, tudo certinho. Ele saiu do Uruguai, já deve estar chegando a Porto Alegre, aí o Internacional vai fazer os exames médicos, e aí assim que aprovado nos exames médicos, ele vai ser anunciado como o novo camisa 9, hoje tá difícil, internet e eu falando tá difícil. Mas uma questão que ficou bem claro, ele ontem concedeu entrevista coletiva para um canal de rádio, enfim, um colega lá do Uruguai, e disse o seguinte, que ele não vem para substituir o Paulo Guerreiro, porque ele considera o Paulo Guerreiro o melhor centroavante da América. Palavras de Abel Hernandes. Então ele vem para compor o Internacional e ajudar aí no decorrer da temporada o Internacional. E um detalhe, né? Ele agradeceu muito nessa entrevista que ele fez, Amorim, da ligação que o Kudê, e ele diz assim, um chamado de Eduardo Kudê, o Tchatcho Kudê, não posso negar. Então,
ele vem e o Internacional deve estar anunciando aí nas próximas horas ou mais tardar na semana que vem Abel Hernandes como novo centroavante camisa 9 Colorado. Adriano, dá para se prever esse anúncio para acontecer até depois da partida contra o Botafogo, na entrevista coletiva? Provavelmente sim. O Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva ontem para os nossos amigos do eu vou dizer aqui, os guris estão com um projeto muito interessante e acho que tem espaço para todo mundo. Vozes do Gigante, e eu acompanhei parte desta entrevista coletiva do Eduardo Cudê e ele falou exatamente isso, porque ele vê que a intenção é de ter mais 2 atacantes, um centroavante, que vem para o lugar do Paulo Guerreiro, e mais um atacante de lado. Então, o Eduardo colocou nessa coletiva a sua necessidade e o seu pedido à direção. Então, provavelmente vem mais um atacante aí, viu, Amorim? Na base não temos... O Alexandre, o Guilherme Pato foi emprestado para a Ponte Preta, né? Seria o jogador que poderia ascender do Sub-20, ele tem 19 anos, se não me falha a memória, né, Amorim? Isso, mas subiu o Leonardo Muchacho também, né? Pelo menos treinou já com a equipe, exatamente, eu ia falar nele agora, ele treinou com a equipe principal, com o elenco principal, mas seria uma aposta, né? E o Internacional precisa... Mas o que estão fazendo com a base do Inter? Perdeu atropelar sim, o Adriano, mas o que estão fazendo com a base do Inter? Não existe mais base. Cadê aquela base vencedora que o Inter criou? O Inter foi campeão esse ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não tem ninguém na base que possa subir, tem que gastar uma caieira de dinheiro trazendo centroavante, buscando jogador de fora. Cadê a base do Internacional? Cadê a organização das categorias de base do Internacional? Ah, não, tá escondida lá em Alvorada, esqueci, desculpa. Torcida também tem a mesma opinião que a vossa, viu, Fabiano? Mas, enfim, o Internacional tem alguns jogadores que estão sendo lapidados, mas o Eduardo falou nessa coletiva também que tem que ter um certo cuidado. Palavra de Eduardo Cudê. Mas, enfim, o Internacional, então, joga amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, viu, Amorim? Maravilha, Adriano Garcia, fazendo o compilado de tudo que disse Jairo Cuba sobre o Grêmio e Adriano Garcia sobre o Inter, Fabiano Bernardes, a opinião do Galera em Dose Dupla é importantíssimo isso, para Encontre sua viagem em São José do Norte, a sua agência de viagens online. Tricampeonato Gaúcho do Grêmio 1987, vou buscar aqui rapidamente, tá? O Grêmio saiu ganhando por 3-0, na noite anterior o Lima, que era o centroavante, o Adesvaldo José de Lima, duas noites antes, sonhou e foi para a imprensa dizendo que tinha sonhado que ia fazer 2 gols no Grenal, naquele Grenal de 1987. Chegou em 20 minutos, já tinha feito 2, o outro foi do Jorge Veras e com 21 minutos estava 3-0 para o Grêmio. Depois o Inter teve que correr atrás. Mazzaropi, Alfinete, Astengo, Luiz Eduardo e Casimiro, China, Bonamigo, Valdo, Fernando, Lima e Jorge Veras. O Fernando é aquele que esteve envolvido com o Cuca, naquela movimentação, se eu não estou enganado, o Jairo Cuba pode me socorrer, lá em Berna. Não, ele era um dos jogadores. Era o Cuca, tinha um goleiro, se eu não me engano. Eram 4 jogadores. Isso. E aí eu vou acabar esquecendo quem eram os demais. Do lado do Internacional, tinha um rapaz novo, à época, evidentemente, chamado Cláudio André Tafarel, Luiz Carlosvin, que é Luiz Pinga Laércio, Norberto Luiz, Fernando Rosa Flores, Balalo, Ayrton, Paulinho e Amarildo, de um lado Luiz Felipe, do outro o genial Enio Andrade. Bom, só para relembrar aqui a questão histórica dos 30 anos do Grêmio no Tricampeonato Gaúcho. Dá para fazer um compilado em, basicamente, uma palavra: centroavante. A dupla Grenal vai em busca de atacantes, cada um pelos seus motivos, cada um pelas suas objetividades. Mas eu fico pensando se o Grêmio tem a necessidade de fato de um centroavante reserva para a função do Diego Souza, para estar lá no lugar do 9 do Diego Souza. O Grêmio vai ter muito mais economia se conseguir chegar num consenso e resolver o problema do Ferreira. Resolvendo o Ferreira, o Grêmio resolve metade dos seus problemas ou mais, porque o Ferreira tem condições de jogar um futebol. Ele é velocista e ele é ágil, ele tem um drible fácil, um drible seco de futebol de salão,
e fácil, tem um passe muito bom, uma qualidade muito boa de jogo. Então, se o Grêmio resolver o problema com o Ferreira, o Grêmio resolve praticamente todos os seus problemas e pode deixar o mercado arrefecer um pouco mais e ver o que vai acontecer logo ali na frente. Parar de fazer o torcedor imaginar que o Grêmio vai trazer Ricardo Oliveira, que o presidente já disse que não vai trazer. Parar de fazer o torcedor imaginar que o Grêmio possa trazer outros nomes da Europa para a função do centroavante, porque é gastar dinheiro se tem gente ali. Então, sinceramente, eu acho que ele tem que resolver o problema com o Ferreira. Fez o Ferreira jogar e aí resolve a situação. Resolveu, vamos lá, siga lá a pelota, segue a vida. É uma interpretação que eu penso que tem que ser feito do lado do tricolor. O pessoal está falando ainda, saindo lá do ataque e vindo lá na defesa, o pessoal está falando na possibilidade do Jorge. O torcedor que era o Jorge, que foi do Santos, que está lá no Monaco. O problema é que o Monaco contratou o Caio. Isso, que o Monaco contratou o Caio Henrique, que esteve no Grêmio, os torcedores do Grêmio agora sonham com o Jorge. Olha, mas traz o Jorge, queima o Guilherme Guedes, vai botar o guri de novo para terceiro reserva, ou segundo reserva, terceiro na linha. Não sei se isso seria uma boa opção. O guri já mostrou potencialidade suficiente para ser jogador do grupo principal do Grêmio e estar em campo no time de cima, até mesmo no lugar do Cortez, que já mostrou muito mais efetividade. O Cortez tem os trabalhos prestados, o torcedor do Grêmio tem que aplaudir, tem que agradecer todos os dias o Cortez por ter aparecido no time do Grêmio, porque tirou o Marcelo Oliveira da equipe, e mostrou muito mais eficiência na formação tática do time, embora não saiba cruzar, mas fez muito mais, propriamente dito, pelo time, o Bruno Cortez, do que o próprio Marcelo Oliveira. Mas o Guedes está por aí, está chegando, e acho que tem que dar uma chance a mais para o garoto. O pessoal está comentando também, e a gente falou logo na abertura aqui, alguma questão bem rápida sobre o Rodrigo Moledo, zaga, defesa do Inter, mas eu quero falar, na realidade, é sobre uma proposta que surgiu, uma especulação que surge do Moledo pelo Bozelli no Corinthians. Bem rápido. Se eu sou o presidente do Internacional hoje, eu faço a troca, na hora. Dou o Moledo, pego o Bozelli e exijo do Corinthians uma carreta, não, 2 carretas de dinheiro, para que se possa contratar um zagueiro. Vai, quer levar o Moledo? Pode levar. Me manda o Bozelli, não tem problema, a gente aceita, manda pra cá. Tá? Mas me manda 2 carretas carregadas de dinheiro, porque zagueiro como o Rodrigo Moledo não tem. E a gente já comentou, inclusive fora do ar, o Amorim, o fato da maneira com a qual o Eduardo Cudê trabalha o seu time. Se o Eduardo Cudê começar a trabalhar e observar que Rodrigo Moledo e Vitor Cuesta formaram a melhor dupla de zaga do brasileiro do ano passado, ele vai parar com essa história de achar que tem que ter um jogador com melhor passe na zaga. Porque tomando o gol de cabeça bobo, infantil, que nem ele tomou nos Grenais, e que nem ele tem tomado na bola aérea defensiva, ele vai parar na hora de ver que a zaga precisa primeiro defender, depois sair jogando. Parece que ele quer o contrário. De novo, interpretação. Parece que ele quer o contrário. Ele quer que o zagueiro saia jogando. Não. O zagueiro tem que defender. Depois que ele defender, ele tem que saber jogar. E o Moledo sabe defender. O Zé Gabriel tem potencial. Vai ser titular do Inter? Já é, mas vai ser no futuro? Tem tudo para ser. Agora, depende especificamente do treinador do Internacional botar o Moledo no campo e resolver o problema defensivo do time. Para fechar, as lástimas. A lástima, a questão do Yuri Alberto, do lado do Internacional, lesionado aí por um bom tempo. O Inter investiu um bom dinheiro e o Inter tem um azar incrível com os atacantes, porque primeiro foi a questão do Guerreiro, ficou um ano parado, agora o Guerreiro voltou e agora o Guerreiro lesionou de novo, fica mais um tempo parado e lesiona o Yuri Alberto. E para fechar, acho que não sei se foi você, ou Amorim, ou o Jairo, que perguntou do Luiz Fernando, jogador, tá no bid. Se tá no bid, pode jogar. Não, mas a federação dá porque a inscrição 24 horas antes, antes do jogo. Então, você tá no bid, que dúvida que ele vai estar lá no banco? Ou vai estar à disposição do Renato, o Renato vai poder decidir. Aquela história de que o Renato tem um time em mente, Jairo Cuba, como você citou na abertura, quem não tem o time em mente do Grêmio sou eu. Você, o Adriano, o Luiz Felipe. O Renato ganha 1 milhão por mês para ter o time em mente 72 horas antes do jogo, não 45, Exato. Como é o caso de agora. Não, então, ele tem a informação de quem pode jogar ou não, né, o Fabiano? Quem claro. Tá no agora, ou não. Agora, com 2-0 a favor, jogando em casa contra o Caxias, não tenha dúvida que o PP ficaria no banco, se eu sou ele, se eu estivesse no lugar de Renato Portaluppi. Deixa o PP fora, poupa o garoto, já fez a parte dele, o Grêmio já tem 2-0, como você citou, tem uma mão e 4 dedos na taça. Então agora é administrar, jogar futebol. Teoricamente o Grêmio tem muito mais futebol para ganhar do Caxias de novo e ir para cima. Por que teoricamente?
porque cada jogo é uma partida isolada. Daqui a pouco os jogadores do Grêmio acham que está tudo resolvido, o time do Caxias vai lá e destrói. Mas, teoricamente, não vai acontecer isso. O Grêmio tem mais elenco, mais qualidade técnica, mais força, e tem o fator campo, que embora não tenha torcida, o fator campo também é preponderante neste momento, senhores. Maravilha, Fabiano Bernardes, o comentarista do Galera em Dose Dupla desta sexta, sim, Adriano Garcia. Não, eu ia comentar com o Fabiano sobre o PP, até porque o jogo na quarta-feira, passando o Campeonato Gaúcho, que volta o Campeonato Brasileiro. Então, se o Campeonato Gaúcho já está praticamente decidido, que é o caso, você tem uma vantagem astronômica, 2-0, só se você não entrar em campo para perder a partida, né, Fabiano? Você concorda comigo? Agora, para que arriscar e perder um menino que é promissor e que vai dar frutos mais à frente ali, que é o caso do PP? Então não arrisca, né? Quem não arrisca não petisca, já dizia o meu velho pai, mas nesse momento você não precisa perder uma peça importante do time por conta de uma lesão, né? Ainda mais considerando essa história dos 2-0. Se tivesse 0-0, siga lá Pelota e vamos pro jogo. Mas daqui a pouco em Crespa, com 30 do segundo tempo, tá 2-0 Caxias, bota o guri e azar, vamos pra peleia. Agora com 2-0 a favor, não dá, né? Maravilha. Vamos, Jairo Cuba, fechando de Grêmio, temos o Renato para ouvir, né? Pois é, Amorim, pelo adiantado da hora, acho que o Renato fica para depois do jogo do Grêmio no domingo, né? Maravilha. Assim, então, é melhor. Maravilha, então. Jairo Cuba fecha de Grêmio. Bom, o Grêmio que concentra amanhã, né, a partir do meio-dia para o confronto contra o Caxias no domingo, e segundo o Renato, né, terá todo o elenco à disposição para essa final aí, o Grêmio muito próximo de um tricampeonato que já não vem há 33 anos, é o Grêmio em busca de mais um título e o Renato em busca do seu 7º nessa passagem em menos de 4 anos, comandando o Grêmio. Luiz Felipe Amorim. Fecho de Grêmio para Internet ao Sul, também o apoio da Federação Gaúcha de Futebol e, claro, os amigos aí da Salizil Química e da Encontre Sua Viagem em São José do Norte, a sua e a nossa, né? Agência de viagens online. Valeu, Amorim, bom final de semana a todos. Muito obrigado, Jairo Cuba, que trouxe as informações do Grêmio. Adriano Garcia, fecha de Inter. Um provável Inter com Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel e Vitor Cuesta, Moisés, Lindoso, o Edenilson, Bosquilha e Patrick no meio campo, lá na frente, Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Às vezes eu tenho que pensar as coisas, porque vem uma coisa na cabeça aqui e aí a gente acaba esquecendo alguns jogadores, mas a formação do time provável do Inter para enfrentar o Botafogo, o Inter que defende a liderança do Campeonato Brasileiro, sexta rodada. Amo Luiz Felipe Amorim, sempre com apoio de Encontre Sua Viagem em São José do Norte. Muito obrigado, Adriano Garcia. Fabiano Bernardes, o último pitaco em relação ao jogo do Inter contra o Botafogo e também a final do Campeonato Gaúcho, que tu já deixou claro a tua opinião, mas reforçando, eu também quero a tua opinião sobre o jogo do Inter contra o Botafogo, o Inter tentando manter a liderança no Rio de Janeiro, Fabiano. Só fechando para o Adriano Garcia, a questão de, poxa vida, né? Sexta-feira, de noite, com uma garoa lá fora, não dá para sair em função da pandemia, o que vem à cabeça só pode ser um X gordo, bem gordo, e um refrigerante daqueles bem calóricos, tá? Mas enfim, siga lá, Pelota. No que diz respeito ao... Fabiano, eu fui na Bahia e comi o melhor X da Bahia lá, é exatamente um X calota desse tamanho, assim, ó. Espetáculo. Mas então, senhores, com relação ao final de semana, vamos lá. Amanhã o Inter enfrenta o Botafogo, se for com força máxima, e num campeonato completamente maluco, como vai ser esse Campeonato Brasileiro, acho que o Inter volta líder isolado do Campeonato Brasileiro mais uma vez. Permanece na liderança e líder isolado, indiscutivelmente, Colorado, porque um campo neutro, com mais qualidade técnica, agora depende de como que o Patrick vai jogar, tá? Independente se vai jogar ou não, é de como o Patrick vai se portar, porque com a paixão que o Eduardo Cudê tem pelo Patrick nos últimos tempos, no último internacional, a gente tem que entender o que isso vai acontecer. Bom, no final de semana, já disse, repito, o Grêmio tem uma mão, 4 dedos na taça, perde a taça apenas se o time resolver entrar em campo, não com salto 10, salto 12, mas salto 33, que é o tempo que o Grêmio não é campeão, o tricampeão gaúcho, meu caro Luiz Felipe Amorim.
O Muito homem que obrigado. quase atropelou o D'Alessandro e Vitor Cuesta dentro de um shopping center em Porto Alegre. Falando A no pé, telefone com o a Fabiano pé, diga-se Bernardes. de passagem, a pé. Falando com o Fabiano Bernardes ao telefone. Muito obrigado, Fabiano. Seja muito bem-vindo e espaço sempre aberto a ti aqui no Galera em Dose Dupla, viu, Fabiano? Abraço. Amorim, Sim. Amorim, antes de você encerrar, só para lembrar, tem gaúchos em campo, além de Inter e Grêmio nesse final de semana, viu? Série B, tem Juventude e Botafogo de Ribeirão Preto às 11 horas amanhã, e no domingo tem Operário de Ponta Grossa, meu Operário de Ponta Grossa, contra o Brasil de Pelotas, lá no Germano Krieger, meu filho, o fantasma vai assombrar. E para fechar, ontem o São José foi eliminado da Copa do Brasil, vencendo o Atlético Goianiense por 1-0 no Passo da Areia, mas jogou muito mais bola que o Atlético Goianiense o jogo inteiro, mas a retranca, o Atlético Goianiense estacionou um ônibus na frente do gol e o São José não conseguiu vencer a partida. Aliás, não conseguiu se classificar, venceu a partida. E o Brasil de Pelotas foi até o Augusto Bauer, estádio do Brusque, e fez um papelão. Teve 2 jogadores expulsos e perdeu por 1-0. Está eliminado da Copa do Brasil. Olha, atropelamos tudo. 7h57. Fica o meu abraço. Segunda-feira estaremos de volta. Tchau! Abraço.